Boa noite a todos. Eu queria agradecer à produção do Litercultura, especialmente a Manuela Leão, pelo convite. Para mim é uma honra e um desafio estar aqui para tratar desse escritor maravilhoso, fantástico, que é o Bioy Casares. E é um autor que foi escolhido pelo Christian Dunker, né? Essa figura que eu admiro muito, né? O Christian Dunker, em seus principais trabalhos estão Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre dois muros, né? Estrutura e Constituição da Crítica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas da cura, tratamento e terapia, né? Também um documentário, Nunca Me Sonharam, né? Psicanalista, professor catedrático da USP, Prêmio Jabuti, né? Por duas vezes, colunista da revista Cult, Mente e Cérebro, revista Brasileiros, e também articulista do blog da Boitempo, né? A gente pode também acompanhar o Dunker com os seus vídeos no YouTube, muito legal, né? E agora eu vou iniciar, né, pensando uma frase A Invenção de Morel, do Bioy Casares, esse escritor argentino. Começa: hoje, nessa ilha, aconteceu um milagre, né? Essa frase, imagine, o primeiro período já é bombástico, né? Eu queria, professor, desculpa falar professor, é uma Dunker, Christian Dunker, que você colocasse para nós como que essa máquina literária produzida pelo Bioy Casares te afetou, assim, como que foi esse encontro, né, dessa estrutura que nos coloca em movimento junto com o texto e nos invade com essas imagens e essas cenas todas. Tá. Obrigado, Sionara. Queria agradecer a Manuela, o pessoal do Litercultura, que vem fazendo um projeto que tem uma expressão nacional, né, que consegue reunir público constante durante aí já 5 anos para debater, para escutar, para pensar a cultura e a literatura no Brasil. Isso não é comum, eu acho que vocês têm uma preciosidade aqui, eu queria enaltecer o caráter excepcional dessa iniciativa, né? Indo para a tua colocação, né? Quer dizer, como é que eu cheguei no Bioy Casares, né? A partir de um trabalho que eu vinha fazendo com as origens da psicanálise na França. Eu sou psicanalista, trabalho com Lacan. E o Lacan, no início da sua vida, ele frequentou os surrealistas. Ele publicou um poema, né, na revista do Salvador Dalí, o Minotauro, chamado Hiatus Irracionalis, né? O hiato irracional, né? E o Lacan era amigo do Paul Éluard, era amigo do Prévert, frequentava o Breton, né? Num momento em que o surrealismo estava se articulando ainda como uma proposta literária, mas, isso é muito importante, um pouco enfatizado, como uma espécie de disciplina ética, né? O surrealismo não era só uma vanguarda, um estudo sobre as formas, era, entre outras vanguardas, né, uma maneira de tentar pensar que tipo de relação a gente tem entre a forma estética, a forma literária e a forma social. Como essas duas coisas se ligam, como elas se articulam e como elas se tensionam, né? A literatura, então, como parte da realidade, né? Como expressão da realidade, mas uma expressão da realidade que é capaz de transformá-la, que é capaz de inventar uma espécie de outra realidade dentro disso, né? Os surrealistas têm uma consciência muito clara de um certo esgotamento dessa proposta,
né? Dessa proposta que a gente vê assim na forma romance, no romance clássico, romance moderno, né? Que tinha uma aspiração assim um pouco pedagógica, de ensinar a gente como amar, como sofrer, como se revoltar, como se indignar. Essa proposta inquietava os surrealistas por uma espécie assim de esgotamento, né? de tal forma que a literatura deixava de ser um motor de transformação e passava a ser um motor de repetição, de confirmação, de acomodação, né? É por aí que depois a coisa vai evoluir para a ligação do surrealismo com o marxismo, uma ligação problemática que deu origem às diferentes cisões dentro do movimento surrealista. Bom, mas onde eu quero chegar é que a ideia do surrealismo ela nasce na experiência psiquiátrica do André Breton. Não sei se vocês sabiam, ele era um psiquiatra, ele acompanhava pacientes. E um dia ele percebe uma paciente que está assim, delirante, né? Está falando sozinha. E dentro desse delírio ela diz, ele pergunta para ela, né? Mas o que você está vendo? O que está acontecendo? E ele diz assim, não, você tá fora da realidade, volta para a realidade. E ela responde para ele, não, eu estou surrealista. Eu estou além da realidade, eu estou na super-realidade, né? Ou seja, o surrealismo é uma espécie de aprofundamento, de exagero da realidade, né? E não de saída dela, né? Isso é super interessante se a gente pensa o contexto, né? Quer dizer, da psiquiatria, depois da psicanálise, da psicologia, até do nosso entendimento mais inicial da loucura, como perda da realidade, né? A gente fica louco porque a gente sai da casinha, a gente vai além de nós mesmos, a nossa alma deriva para o mundo, né? Como, por exemplo, né, no Quixote, né? Aquilo tudo que é uma invenção da nossa imaginação, a gente extrapola e aplica sobre a realidade, então perdendo aquilo que seria o nosso lugar no mundo, né? E nos tornando assim errantes ou indeterminados, né? Bom, a ideia que eu queria trazer para vocês por que o realismo mágico e por que o Bioy Casares é que a nossa recepção dessa ideia, eles eram leitores dos surrealistas, a nossa recepção dessa ideia inverteu o processo, né? Falou, olha, América Latina, nós estamos aí nos anos 30, 20, invenção de Morel em 1940, né? Mas a formação desse autor acontece num momento em que nós estamos vivendo uma espécie de promessa, né? Que é a chegada da modernidade, é a instalação das instituições, é o processo civilizatório, é o momento em que, enfim, nós vamos deixar a barbárie, né? Quer dizer, a loucura, a indeterminação, nós vamos virar assim gente grande, nós vamos ocupar, né, como diz o Antônio Cândido, o nosso lugar no concerto do mundo, né? Os países como se fossem assim instrumentos, né? Como se fosse uma sinfonia e cada país vai ter que então encontrar a sua voz nesse concerto das nações, né? Bom, o que acontece aí é que os literatos eles têm uma apreensão assim invertida, né, em relação ao surrealismo. Quer dizer, aquilo que para os surrealistas era vamos dizer assim, um problema de como sair de uma realidade que estava toda pensada, que estava toda esquadrinhada, que tinha uma dimensão, vamos dizer assim, asfixiante, que se tratava de encontrar onde está o impossível nessa realidade. Nós aqui, né, fazendo uma introdução geral, nós aqui olhávamos em volta e o que a gente via? Loucura. A nossa realidade era uma loucura. Você precisa sair de si para encontrá-la, né? Você via o quê? Desmandos, você via discursos que não se combinavam com práticas, você via imposturas, você via, como Machado descreve, né? Não é à toa que o Machado de Assis é o nosso primeiro alienista. Nós não tivemos aquilo que precedeu o nascimento da psiquiatria na França, mas nós tivemos a literatura, né, fazendo isso. E tenho a impressão que no caso argentino, isso também se aplica,
né, por outras vias, uma modernidade mais bem postada, né, onde a gente começa a perceber os efeitos desse projeto mais rapidamente, né. No Brasil isso acho que vai virar um problema só no pós-guerra, né. Mas a Argentina teve um presidente chamado Hugo Sarmiento, que é o que nos faltou, né. É o pequeno detalhe histórico que o Brasil poderia ter sido diferente se nós tivéssemos alguém como esse sujeito, que era um professor primário, que abandona a docência, se mete na política e é eleito presidente. Acho que anos 20, anos 30, ou pouco antes até. E ele decide fazer uma coisa, que é educar o país. Não haverá argentino que não saiba ler, né? Imagina isso ali nos anos, 20. É um projeto nacional de grandes proporções. Ele aplica isso, né? Ele põe em prática, ele consegue extinguir o analfabetismo assim, décadas antes disso ser um problema no Brasil, né? Então o que a gente tem é um autor que está às voltas com uma espécie assim de situação absolutamente nova. Ele tem um público. Ele tem pessoas que leem, né? Ele tem uma recepção que ultrapassa os acadêmicos, especialistas, entendidos, ou então, como a gente teve no Brasil, né, essa ideia de ficar falando com o exterior, falando com aquilo que seria o olhar do europeu sobre nós, né? A literatura, vamos dizer assim, exótica, né? Bom, então, dito isso, a gente podia olhar para a invenção de Morel, né, como uma história em que um sujeito vai para uma ilha, né? Vai para um lugar que em literatura se diz assim, um lugar paratópico, né? Um lugar que replica o lugar onde a gente vive, mas ele constitui uma miniatura desse lugar, ele constitui um condensado, é uma ilha, é um condomínio, ele é um ninho, ele é um lugar abrigado onde você consegue reencontrar aquilo que você perdeu na experiência urbana, moderna, que é o ponto de vista da totalidade, né? Você não consegue mais enxergar o todo, você só consegue ver pequenas partes, né? Então essa ideia da ilha é uma estratégia muito interessante. Vamos lembrar que a gente está falando do primeiro livro desse autor, né? A Invenção de Morel. E nessa ilha o que acontece? Ele começa a perceber, né, uma espécie de cotidiano, que é um cotidiano assim interessante, é um cotidiano que tem uma figura que é aparentemente uma réplica, né, um decalque da Nádia, né, Nádia do Breton. O primeiro romance do Breton, acho que é 32 ou coisa assim, em que o cara está às voltas em Paris, né, com uma mulher que ele encontra, que ele se apaixona, mas é que ele não sabe se ela existe ou não, porque ela some. Daí ela continua andando, ela aparece de novo, mas é real ou não é real? Quem é Nádia, né? Então, o mesmo esquema a gente vai encontrar na Faustine, né, que desperta assim um interesse, um apaixonamento, né, por parte do protagonista. E esse apaixonamento, ele vai prosseguindo, a investigação dessa paixão, ela vai prosseguindo junto com um outro processo paralelo, né, que é o gradativo estranhamento com o excesso de perfeição desse cotidiano. Dessa realidade que vai se reproduzindo, que vai se reproduzindo, que vai se reproduzindo, mas ela não cria nada de novo. Ela é tão perfeita que não tem lugar para a invenção, né? Então, a invenção de Morel é uma ironia para aquilo do que o livro fala, né? Que é uma experiência onde a modernidade, a civilização, a institucionalização, ela é tão bem concluída que ela nos aliena. Então é o inverso do caso francês, né? No caso francês, o problema da realidade é onde a gente encontra um ponto de impossível, né? No delírio, na loucura, na contradição social. O caso da invenção de Morel é onde está o ponto de contingência da realidade.
onde que ela consegue, vamos dizer assim, nos perturbar, né? Onde ela não é antecipável, onde ela nos realmente surpreende. E esse ponto, também a gente vai ter isso lá no surrealismo, mas como lá para eles isso é uma espécie de programa, né? Que começa com Rimbaud. A ideia de que isso vai ser a invenção de uma nova forma de amar, né? Então, de um lado a gente tem o trabalho sobre a invenção desse novo amor, né? Como dizia o Rimbaud, e do outro a gente tem o trabalho sobre a realidade na sua estrutura de repetição, na sua capacidade de evocar na gente assim surpresa, inquietude, né? E no caso, então, comparando, né, para os surrealistas, a surpresa vinha de um unicórnio que saía no meio do filme, sei lá, ou um burro que era carregado junto com um piano, se a gente pensa no Cão Andaluz, né, esse filme de 14 com Buñuel e Dalí na direção, né? Para nós, não. A nossa surrealidade, o nosso realismo mágico é um cotidiano tão, vamos dizer assim, repetitivo, que ele nos impede de ver a barbárie. Ele nos impede de ver aquilo que está errado ali. E aquilo que está errado ali aparece assim em pequenas sutilezas, né? Não como vamos dizer assim, uma grande manifestação disruptiva, mas no pequeno detalhe fora de lugar, né? Acho que a invenção de Morel, ela narrativamente vai sendo construída a partir desses detalhes que o leitor vai descobrindo, junto com a investigação que ele tem sobre o quê? Qual é a experiência de realidade que está acontecendo aqui e que é correlata de uma nova forma de amar, né? Essa mulher, ela existe, ela não existe, ela é ilusória, ela é uma criação da minha cabeça, ela é uma criação do Morel. Que mulher é essa? Bom, essa pergunta que responde como é que eu posso amar, ela vai progredindo junto com do que é feita a ilha, o que é esse cotidiano, o que são esses personagens. Qual é os surrealistas diziam assim, o pouco de realidade? Onde é que eu encontro esse pouco de realidade, peu de réalité, né? O Bioy Casares pergunta assim, onde está esse excesso de realidade? Por que eu estou sentindo esse excesso de realidade, né? Então, para a gente começar a conversa, não sei o que você acha. Não, é interessante que a gente está lendo, se trata de um diário, né? E o leitor ele está colado nesse personagem que nos conta a história. Então, todas as inquietações dele são imediatamente passadas para nós como leitores. E no momento em que ele lida com aquelas contingências da ilha, aquela necessidade de sobreviver ali, né? Quando surge essa imagem da Faustine, né? E que ele se surpreende, é como se ele tivesse uma suspensão daquela lida, né, naquela ilha. O leitor também ele sofre esse embate, essa surpresa que o narrador tem, né? Mas ao mesmo tempo hoje nós estamos em 2017, já lidamos com tecnologias, né, que nos fazem compreender melhor essa ideia da reprodutibilidade da imagem, né? E a desconstrução daquele ambiente da ilha, como nós conhecemos Agreste, tão diferente, né? Isso, Agreste, é tão diferente daquela imagem que se sobrepõe, né, que eu fico pensando assim, puxa, o cara escreveu isso em 1940, né? O Bioy, desde pequeno, ele lidava com as questões da fotografia, do cinema. Quando ele entra no quarto da mãe, isso aí é uma anedota que eu acho que muitos dos leitores de Bioy conhecem, que ele se depara com uma penteadeira com espelhos trípolos, né? E aquelas imagens que se triplicam ali. Ele é uma criança e ele está no quarto da mãe, né? Que já tem essa ideia dessa figura, né? E aí ele se depara com aquelas imagens triplicadas, né? Esse narrador desse primeiro livro do Bioy, por mais que ele não tenha essa experiência que nós temos em 2017 de todos esses excessos dessa imagem, ele vivenciou isso através de elementos corriqueiros, assim, uma penteadeira, por exemplo, né?
A gente vai encontrar, eu acho que uma estratégia semelhante no Felisberto Hernandes, né? O escritor uruguaio, né? Trabalhava com o Borges, trabalhava com o Casares, trabalhava com o Macedônio Fernandes, né? Com esse grupo argentino. Mas ele era, vamos dizer assim, uma espécie de braço uruguaio dessa conversa, né? E ele tem um conto que gravita exatamente em torno disso que você está falando, né? Que chama As Hortênsias. É um casal, ele toca piano, o Hernandes era pianista, e eles têm uma vida assim de aristocratas, tudo no seu lugar. Ele toma vinho francês, né? O conto inteiro está pontuado por essa. E aí ele foi tomar vinho francês. E daí ela foi tomar vinho francês. E é uma vida, então, vamos dizer assim, estado de civilização, né? Um estado de organização do cotidiano. Tão bem organizado que um dia ele se encanta por um objeto, né? Quer dizer, ele tem esse encontro com um objeto inquietante e ao mesmo tempo assim frívolo, ao mesmo tempo banal, né? Que é uma boneca, né? Uma boneca que ele começa então a incluir na vida dele, do casal. E é uma boneca que começa a ocupar a atenção dele, a vida vai começando a girar em torno da boneca, e ele manda fazer bonecas mais perfeitas, em tamanho natural, e daí ele sente que a boneca tem um problema, porque ela não tem a temperatura do corpo humano. Daí ele manda o sujeito criar um sistema com água quente para ela se tornar assim, com a tese, com a maciez, com a temperatura de um ser humano. E quando você vê, de novo, né, esse projeto de investigação de um objeto qual é a realidade desse encontro? Ela se apaixona pela boneca. E a esposa começa a achar, e bom, quando vê a esposa sair de casa, ele fica com a boneca, né? E daí ele troca a boneca, ele compra uma outra ruiva, e a história vai se desenvolvendo. Então aparece um conto realista, um casal que está vivendo numa plácida cidade, civilizada, e de repente esse irracional começa a brotar a partir do encontro com uma contingência, né? Como você está falando da cena dele com o espelho, né? E eu acho que isso é metodológico no Casares, né? Esse diálogo com a imagem, com esse nosso, assim, as figuras do duplo, né? A boneca, o que é? É uma imagem do humano, é uma imagem que é um autômato, que é uma mímese, que é uma réplica. Mas até que ponto, e a minha pergunta é, qual é a realidade própria dessa imagem, né? Uma realidade material que ela é feita de plástico, de madeira e etc. Não, mas e se eu pudesse me apaixonar por ela? Qual é a realidade própria desse objeto? Você percebe? É a mesma questão com a Nádia, com a Faustine, com a Hortência, né? O nome da boneca, né? Essa Hortência, só que são várias Hortências, né? Ele pega a nossa forma de amar reificada, a nossa forma de amar possessivista, a nossa forma de amar. É um conto sobre a posição da mulher, né? Em que ela está lá sorrindo sempre, bem vestida e etc. E como ele mostra a realidade dessa posição feminina? Exagerando, né? Dizendo, é isso então que a gente espera de uma mulher? Então, no limite, ela pode ser substituída por outra, como a gente substitui uma boneca, né? Ela pode ser, então, eu vou trocando uma pela outra, e isso é a minha forma, vamos dizer assim, mais perfeita e acabada de amar, né? E daí, aquela simpatia que você tinha pelo processo, ela se inverte, né? Você diz, não, mas isso é horroroso, isso é inumano, peraí, isso aí não é legal, né? Mas ele primeiro te leva a fisgar que tem alguma coisa assim interessante, que você seria capaz de se interessar por uma boneca, mas não a esse ponto, né? Então, a ideia é assim, a mecânica da coisa, né? A mecânica que vai
em algum momento, essa é a arte, talvez a criticidade potencial da obra dele, é de mostrar para a gente o quão autômatos nós estamos nos tornando. Né? A boneca, no final, não é só uma alegoria para a forma como nós estamos nos tratando. Né? Mas... Não, eu estou pensando aqui que quando se dá essa duplicação e esse apaixonamento, né? Quando o sujeito ele envereda por essa relação com esse autômato, por um determinado momento ela, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, mas funciona. Até que aquela nova realidade, ela afeta tanto o sujeito que ele é dominado completamente por ela e ele não tem mais controle, né? Em vários dos textos que nós lemos, né? A própria Susan Sontag tem um conto que eu descobri esses dias em que o sujeito ele constrói vários clones dele porque ele está muito cansado. Ele está cansado de tomar café da manhã com a esposa. Ele está cansado de lidar com a questão da filha, dos amigos. E ele vai duplicando isso até que a figura dele, que é supostamente a figura real, humana, ela tem que lidar com esse outro que demanda dele também um trabalho muito, muito difícil dele. Então, é isso, né? Esse sujeito que duplica essa realidade não resolve aquele problema que ele tem com a realidade comezinha, a realidade, né? Cotidiana. Isso, né? Uhum. Mas isso aí é um tema muito interessante, porque esse é um tema conexo com o surrealismo. Né? O surrealismo como método, ele é um método que faz exatamente isso. Ele duplica a realidade, né? Ele produz uma realidade paralela, uma realidade alternativa, e daí você pensa assim, então essa aqui tem mais realidade do que a realidade 1. Né? Ou tem menos realidade do que a realidade 1. E a graça da coisa é que a realidade não está nem lá, numa imagem, nem cá, na outra imagem. A realidade ela é feita do fracasso da imagem. A realidade ela aparece entre as duas. Né? Por isso é um método de duplicação interessado vamos dizer assim, na produção do que está entre uma coisa e outra. Né? Na produção desse elemento, né, perturbador. A gente tem um exemplo interessante disso que você está falando num realista mágico brasileiro, que é o J.J. Veiga. Né? Um cara muito interessante, um dos poucos assim, surrealistas brasileiros. Né? Que num pequeno conto chamado A Sombra dos Reis Barbudos. Né? É uma cidade, de novo, né? Onde nada acontece, né? Tá tudo bem, cotidiano, pacato, ou meio rural. E daí chega um dia e a fábrica, né, constrói um muro. E o muro organiza as coisas, acho interessante, porque tem o que terá acontecendo do lado de lá. Olha lá, a boneca, o maquínico, né, o civilizatório. E daí a fábrica constrói um segundo muro, um terceiro muro, um quarto muro. De repente, isso que você está falando, né? Essa infiltração do cotidiano. Né? De repente, a cidade inteira se transforma num imenso labirinto feito de muros. Sem que ninguém... Esse é um truque importante, que está no Bioy Casares também. Né? Ou está mais no Diário do Porco do que no Invenção de Morel. Que você vai se angustiando com a progressão, com o exagero daquele fato civilizatório, que é um muro. Né? Mas os personagens não se inquietam. Eles não fazem a pergunta que eles deviam fazer. Você começa a se angustiar porque eles não estão vendo. Eles não estão vendo que tem um problema aqui. E quando eles percebem, já é tarde demais. Então aí eles não conseguem mais se comunicar uns com os outros, eles começam a usar os urubus para mandar mensagens uns para os outros, eles tentam um sistema de pipas e nada dá certo e, bom, o conto procede, vamos dizer assim, dessa maneira. Né? Nos deixa, vamos dizer assim, à procura da pergunta que não foi feita. Né?
a autoestrada do Cortázar, né? Só para fixar a fórmula, né? Nós estamos numa avenida, numa estrada, de repente, vocês em Curitiba não têm essa experiência tão cotidiana, mas de repente o trânsito para, né? E começa um congestionamento e daí assim para e não anda mais por um dia, uma semana, meses, anos, né? Começam então a nascer pessoas, casamentos e etc. Todo mundo vivendo no meio do congestionamento. E daí, o que a gente vai fazer aqui para se virar com esse negócio? Sem que ninguém, em nenhum momento, pergunte: mas por que o trânsito parou? Quem criou esse negócio? Como é que a gente conserta? Né? Não, essa ausência de iniciativa para interpelar a respeito desse absurdo, eu acho que, na verdade, a gente tem vivido isso hoje, né? A cada dia você se depara com algo que é da ordem do absurdo. E você desliga a janela e vai tomar o teu café normalmente, mas aquela ideia do absurdo, ela está suspensa na tua cabeça. Só que você não sabe como elaborar uma ação que responda ou interprete exatamente aquele absurdo. E daí, já que você falou do Diário da Guerra do Porco, eu queria que você começasse a comentar sobre esse livro do Bioy. Tem essa ideia assim de que a gente podia ler esses dois trabalhos como se fosse uma espécie de par ordenado, né? Acho que ele realmente conversa com o outro, né? A Invenção de Morel e o Diário da Guerra do Porco, né? Apesar da sua distância. Um é o primeiro livro, né, de 1940, o outro é um livro já de despedida, é um livro sobre a velhice, de 1969, né? As Hortênsias também são aí dos anos 40, são contemporâneos do Invenção de Morel. E Diário da Guerra do Porco tem essa estrutura. Então, você passa na Buenos Aires, mas na Buenos Aires dos anos 40, né? Então, onde todo mundo se conhece, onde a vida está bem pacata e bem organizada, e o protagonista, o Vidal, né, é um homem de 59 anos que tem, então, os seus 4 amigos, o Isidro, que jogam cartas e tem uma vida mais ou menos comum. E você diz: não aconteceu muita coisa aqui, né? Buenos Aires, legal, ele faz um retrato muito bonito, né? Até que começam a assassinar os velhinhos, violentamente, metodicamente, regradamente, né? Isso é introduzido exatamente nessa perspectiva a realidade, tá? Então agora nós vamos aprofundar essa realidade. E começa então a aparecer a graça da coisa é que ela acontece no quadro de um certo discurso, né? Então, envolve os jornais, envolve os médicos, os professores, envolve todo um conjunto de posições sociais que você começa a perceber que ninguém liga, que ninguém está aí para o fato de que estão matando os velhinhos, né? E tipo assim, atropelados na rua, amassam a cabeça do sujeito, o corpo é jogado de uma forma brutal, né? Mas ao mesmo tempo assim, nada está acontecendo, né? Ou assim, vem perguntas do tipo: isso deve estar acontecendo em nome de alguma coisa que a gente não sabe que é, mas tem um plano. Tem um plano maior por trás disso tudo. Sei lá, os médicos, os políticos, uma hora a gente vai descobrir, né? Só que nos protagonistas, de novo, né, essa pergunta não é feita.
Eles vão vivendo essa realidade, né? Sem que em nenhum momento exista, por exemplo, uma inquietude cognitiva que permita alguém ser o ponto de vista que te representa dentro do trabalho, né? Exprimindo, vamos dizer, quem está fazendo isso? Quais são as razões? Quais são os motivos? Né? Me parece um trabalho assim que ganhou uma inesperada, porque ele não é considerado assim, um grande trabalho do Bioy Casares, é um trabalho mais biográfico, assim, que ele está mudando posição, né, está envelhecendo, então parecia uma discussão sobre o que vai ser daqui para frente, já estou mais ou menos consagrado como escritor, o que me aguarda, uma espécie de alegoria, né, do que ele tinha pela frente. Mas esse trabalho ele virou, vamos dizer assim, contemporâneo. Ele é, vamos dizer assim, uma espécie de diálogo com o Brexit. Né? Para você entender o que está acontecendo, precisa ler esse texto. Né? Por quê? Porque ele fala da emergência de um ódio irracional, ele fala da emergência de um ódio projetivo, né, no sentido psicanalítico do termo, porque a segregação e a violência contra os velhos, ela é narrativamente apresentada nos seguintes termos. Por que eles odeiam a gente? Porque nós somos eles amanhã. Nós representamos para eles a finitude que eles são incapazes de perceber. Que estão, enfim, alienados, fascinados pela sua vida presente e não querem saber do amanhã. Então, o que a gente faz com aquilo que a gente não quer saber? A gente elimina, a gente subtrai da realidade. Né? E essa eliminação é uma espécie de autoeliminação, é uma espécie de empobrecimento. Né? Isso dialoga com a invenção de Morel, né? Porque nesse caso o processo civilizatório ele já está implantado, né? Eu não estou, vamos dizer assim, inquieto com o que vai acontecer. Já aconteceu, nós já estamos vivendo essa vida miserável. Só que essa vida miserável tem um amanhã. Né? Ela tem uma coisa que é o grande enigma da invenção de Morel, que é o tempo. Né? O tempo que não passa na ilha, o tempo que passa, mas que as pessoas estão lutando para que ele não exista na Diário da Guerra do Porco. Né? Não, são os jovens, os muchachos, os rapazes que assassinam os velhos, né? E tem um momento em que eles dizem, olha, é como se eles estivessem se suicidando, né? É tão interessante porque, por mais que a gente veja essa alegoria, assim, os jovens, por não suportarem aquela decrepitude que está por vir, né? Que é própria desse corpo que nesse momento é vigoroso, é ágil, é forte, é flexível, ele se encaminha para esse abismo da velhice, da decrepitude e da morte. Eles apagando aquelas imagens que cruzam pelas ruas por eles, assim, que eles enxergaram um velho, se afetarem, eu não sei se a palavra é essa, tá? Em si mesmo com essa ideia de, puxa, né? O efeito Orloff, não sei se era esse o nome da vodka, eu sou você amanhã. Então, eliminar, tirar desse caminho, né? Tudo bem, a gente tem ali os jovens e os velhos, mas hoje a gente tem um excesso dessas imagens transitando por nossas ruas e se fazendo mostrar, né, com uma força e uma violência de imagem muito grande, né? Eu estou pensando aqui nos trans, né, nessa exibição do eu sou assim. E o quanto isso afeta o sujeito que diz, puxa, ele é um ser humano, eu posso me transformar nessa coisa. Eu tenho que eliminar isso aí da minha frente, né? É um estudo clínico sobre a lógica do preconceito. Né? Daí a atualidade assim, viva da coisa. Porque, por exemplo, tem uma passagem onde o Vital comenta o seguinte... se a gente não pinta o cabelo,
eles odeiam a gente porque o cabelo fica grisalho, assim, não é bonito. Mas se a gente pinta o cabelo, a gente está sendo um impostor. A gente está, assim, mentindo. A gente não está sendo autêntico. A gente é uma farsa. Ou seja, ele está fazendo a anatomia dessa falsa pergunta, né, para a qual a gente é levado no quadro da lógica do preconceito, né, que é dizer assim: o que tem nessa pessoa que me faz odiar ela? O que tem no judeu que faz com que ele seja tão odiável? Ou no negro, ou no trans, ou no gay, etc. Tem que ter alguma coisa nessa subjetividade. A pergunta é obscena. A pergunta não deve ser feita, porque não tem nada a ver com aquela pessoa, com aquele traço. Tem que ver com o fato de que ele é depositário de uma espécie de lógica autoconfirmadora, na qual, de antemão, eu preciso de alguém para odiar, né? Os candidatos podem passar, em geral, eles vão migrando, né? As figuras típicas, né? Como diz lá o cara do Casablanca, né? Prendam os culpados de sempre, prendam os suspeitos de sempre. A gente precisa dessas figuras, né? Voltando na tua consideração, né? Que são o quê? São imagens. Imagens que depositam, que concentram, que portam o ódio que a gente sente de nós mesmos, né? Que vamos dizer assim, esse real insuportável que a gente, para se livrar dele, começa a duplicar imagens, né? Nesse, naquele outro, naquele outro, naquele outro, né? Bom, e com relação a essas imagens, né, agora eu estava pensando nessa ideia que você falou antes, né, quando conversávamos sobre que sofremos de um excesso de realidade, né? E esse excesso de realidade estaria nessa reprodução alucinante de várias imagens, talvez até a imagem do eu mesmo, né? Quando, por exemplo, as fotografias são expostas em redes sociais e a ansiedade por ter uma aprovação daquela imagem nossa que foi colocada para ser visualizada, amada, adorada, né? Ali naquela janela, não sei se deixa de ser uma ilha também, né? Uma ilha editada. Um condomínio privado, né? Mas o problema é que a gente tem essa imagem a qual a gente se dedica muito, né? Que é a construção, né? de uma imagem amável, né? Que eu acho, né? Que se eu me fizesse assim, eu seria X infinitamente amável para o outro. Veja como a gente tem aí esse tema que está no Diário da Guerra do Porco, infiltrado na progressão que leva ele a se apaixonar por uma menina, mais jovem assim que ele, né? E isso gera toda uma massa de críticas, né? Onde já se viu a velhice não tem sexualidade, esse é um velho tarado, ele devia ter parado com isso. Como pode alguém assim amando outra pessoa desse jeito? Isso na parte terminal, né? Na parte final do livro, a coisa vai se encaminhando para isso. Como é possível um amor desse tipo? Não pode, né? Não pode. Bom, essa ideia de a gente tem e produz e infelizmente esse é um dos fatores, vamos dizer assim, mais favorecedores do empobrecimento de nossa experiência cotidiana, né? Nossa experiência cotidiana ela é vivida como uma miséria, porque a maior parte do tempo, inclusive do pouco tempo que temos, é consagrada a maquiar uma boneca, a Hortência, né? Que é aquela que você faz para o Face, mas não precisa ter um Face para fazer isso. Você pode maquiá-la com enfim, a sua religião na academia, com a sua disciplina dietética, enfim, como você quiser.
Mas o mais interessante é que assim como a gente tem uma imagem que a gente adora amar, existe uma imagem que a gente adora odiar, de nós mesmos. Essa não vai para o Face. Essa fica embaixo do travesseiro. A hora que você põe a cabeça, ela aparece ali. Você diz, não, vai embora. Daí ela volta no sonho, mas ela está ali. Ela está ali. É aquela imagem de você como, enfim, um porco. Você como uma figura detestável. Você como uma pessoa, figura, vamos dizer assim, que você mesmo acha que não devia existir. Né? Essa a gente guarda, tão bem guardado. Ou seja, duas imagens. Lembra da tópica, né? De você constrói um mundo e você tem uma outra realidade, né? Realidade diegética, como dizem os teóricos da literatura, e a realidade, vamos dizer assim, documental, a realidade descritiva, a realidade que você conta no teu receptor. Onde é que está você entre as duas? Né? O que você faz com essa imagem odiosa que você não quer saber? Ela vai para o outro. Ela é o vestido da boneca que você precisa colocar no outro. E por isso que a guerra do porco é uma guerra impossível de ser vencida, porque é uma guerra suicidária, como você observou, né? Nós estamos nos matando, porque essa figura detestável que somos em algum lugar, para cada um de nós mesmos, e ela saiu da casinha. E ela foi andar pela rua, ela foi andar no Facebook, ela foi andar no outro e começa a ganhar o quê? No começo você não liga, mas depois ela começa a se infiltrar na realidade. E aí a gente chega nisso que você comentou, né? Que hoje a gente sofre não com déficit de realidade, né? Não com o modelo que o Freud teria descrito, né? Ou pelo menos uma certa leitura que a gente tem do Freud ou do tipo de sintoma no qual ele pensou a psicanálise, que é assim: olha, aquilo que eu não consigo exprimir, aquilo que eu não consigo dizer, aquilo que eu não consigo compartilhar com o outro, eu crio uma realidade paralela, que é o meu mundo de fantasia, e daí eu mudo para lá. E essas fantasias que eu condeno, que eu não quero saber, eu vou assim negando até que elas são esquecidas e voltam como sintomas. Então, a forma da gente sofrer para o Freud é basicamente essa. Eu não consigo colocar isso, viver isso na realidade, então eu fujo para a fantasia. Né? Bioy Casares, Borges, Macedônio Fernandes, eles já naquele momento estão intuindo um outro modelo de sofrimento, que é assim: eu tenho uma fantasia, né? E essa fantasia me perturba de tal maneira que eu fujo para a realidade e não da realidade. Então, eu não quero saber disso, eu começo a viver uma vida que só vale a pena, só tem lugar, só tem tempo, só pode ser vivida fora, né? No trabalho, na efetividade das coisas, nos resultados, na performatividade. Eu fujo para fora, eu fujo para a realidade. Né? E essa a mirabolância do Casares, é a descrição de máquinas que a gente inventa, né? Não como lugares recônditos, imaginários, ficcionais, ou pelo menos no sentido tradicional, né, da ficção moderna. São ficções que parasitam e se entranham no que a gente chama de realidade. Né? Aí fica muito mais complicado. Por quê? Porque aí a gente entra me lembro de um conto do Borges sobre o Quixote, onde ele não é aquele que faz a tradução tão perfeita que ela faz exatamente de novo o mesmo Quixote, mas é um conto onde ele hipotetiza o seguinte: e se essas loucuras todas que o Quixote bolou para si, combate com os moinhos de vento, Dulcinea, olha lá, o tema do grande amor transformador, né?
E se no meio dessa maluquice toda, o homem de La Mancha tivesse morto alguém? Se tivesse matado alguém? Se ele tivesse feito algo, na realidade, que fosse irreversível, não? O que aconteceria? Seria possível que aquela narrativa ficasse de pé? Ele seria ainda o Quixote que a gente entende como nosso modelo, um dos modelos fundamentais, né, dos nossos modos de sofrer, que inaugurou um dos heróis, né, das nossas narrativas de sofrimento? O conto deixa em aberto que talvez não. Ou seja, faz parte da versão 1 da nossa loucura, que ela tá aqui, ela é nossa, ela é íntima. Ela não afeta a realidade. O que a gente tem agora, a partir, por exemplo, Diário da Guerra do Porco, é o contrário, né? Eu só estou afetando a realidade porque aí eu não consigo, eu me eximo de mexer um grão na minha fantasia, né? Deixa ela intacta, eu protejo ela. Quer dizer, é a função social da literatura que está em jogo aí, né? A relação do Vidal com a Nélida faz com que o Vidal, invenção de Morel, eu misturei Morel com, desculpa. Ótimo. Para o métier aqui. Vidal. É o caso exato da duplicação. Pois é. Então, o Vidal, quando ele começa a se relacionar com a Nélida, aquela decrepitude dele se evidencia para ele num incômodo constante, né? Porque ele ainda não tem 60 anos, ele tem 59. Então, o tempo todo ele diz... os caras são eliminados. Ou podem ser, né? É a fronteira, né? E daí ele quer desistir daquele amor, né? Porque o desistir talvez seja assim, bom, ela me ama agora. E daqui a 10 anos? Sim. Então, você tem aí o fator tempo, a experiência do tempo. Você tem esse diálogo interno que fica muito interessante. Até então era tudo, vamos dizer assim, uma espécie de narrador onisciente, sem grande divisão. A divisão dele começa quando o que ele vai fazer, não com o fato de que as pessoas estão assassinando os velhinhos, mas pelo fato de que ele está amando uma pessoa. E ele está amando uma pessoa que não era para amar. Era fora do previsto. Ele é viúvo, né? Enfim, ele já tinha se aposentado nessa matéria, né? Mas, de repente, acontece um fato, vamos dizer assim, novo, né? Um fato novo, e isso é muito bonito, que vai mudando, não sei se você concorda, a relação dele com o que está acontecendo e com os amigos. Os amigos vão, vamos dizer assim, se afunilando cada vez mais, né, num mundo pequeno. Então, um diz assim, olha, mataram mais outro. E eles dizem, tudo bem, mas se o Boca Juniors ganhar no fim de semana, vai ficar tudo bem. O que importa é se o nosso time vai para frente. Daí, num determinado jogo, atiram um velhinho de cima da arquibancada e o velhinho morre. Então, mesmo o futebol já não é mais uma área possível de alienação, de esquecimento. E daí o outro diz, não, mas se a gente continuar jogando dominó em casa, nada vai acontecer. E ele começa a perceber a posição de alienação na qual ele estava, a partir da possibilidade dele se indagar se ele pode ou não amar aquela mulher, né? Ou seja, é o início da revolta política, da inversão, da insubmissão, que começa a falar mais alto, até que termina numa cena de vingança, em que um moleque, um filho de um dos velhinhos é assassinado porque um caminhão atropela ele, e eles ficam assim, como assim, você reagiu? Sabe aquele gesto assim, não, e o pai do garoto, que está tão, vamos dizer assim, fora de si, ele não consegue nem se dar conta que o filho morreu. E que ele não sofre, ele não tem nenhuma reação assim esperada, né? Então, esse momento do livro é o momento em que a pergunta dele sobre aquele amor
faz com que ela produza uma outra posição política sobre o que está acontecendo à sua volta. Os outros que não se apaixonaram continuam, vamos dizer assim, em um mundo cada vez menor, imposto pelo outro. Enquanto que a experiência dele de mundo começa a se dilatar. Né? Inclusive, o trânsito dele é mais ágil, ele não tem mais medo, ele anda por ruas, né? Exatamente. Porque as ruas também, isso me chamou a atenção, elas... por mais que aquele assassinato tenha acontecido aquele dia, no dia seguinte, as ruas vão se acomodando numa conformidade, uma normalidade. Isso é muito incômodo, porque, por exemplo, agora eu tenho que falar, né, assim, de uma questão, não sei se real, né? Você tem, numa praça, numa cidade do sul do país, uma espécie de massacre a um grupo de professores, e você tem bombas, e você tem pessoas correndo, ensanguentadas, né, nessa praça. E no dia seguinte, né, os vestígios dessa guerra, eles vão se pacificando. Por mais que, esporadicamente, você tenha atos de resistência para marcar aquele lugar como uma lembrança do que aconteceu, parece que esse cotidiano que o tempo arrasta, ele apaga esses vestígios, né? Aqui eu lembrei do teu conto sobre a mimesis, né? Do auditório de cegos, em que você tem a apresentação de um mímico, né? Que está num livro teu que chama Amanhã com Sorvete. Amanhã com Sorvete. Porque a questão aí é a seguinte: a gente pode se surpreender, a gente pode se indignar, a gente pode ter esse instante do encontro com um objeto contingente e problemático, a boneca num caso, a repetição dentro da ilha no outro, né? Mas o problema fundamental é qual é a linguagem para exprimir isso. Qual é a linguagem que vai exprimir o novo, né? Isso sempre foi a tarefa da literatura. Não descrever um real ou outro, criar uma ou outra imagem, mas criar uma linguagem, né, na qual aquela experiência possa se tornar efetivamente transformativa. Porque o que a gente já tem hoje, o caso que você está mencionando, né, do massacre de professores, ou massacre cotidiano que a gente assiste todo dia, né? Quer dizer, de negros nas periferias de grandes cidades de São Paulo, a gente está vivendo um Auschwitz. Nós sabemos, está acontecendo, mas o que será que acontece que a gente não age em consonância, em consequência com isso que a gente sabe? O que falta? Linguagem. Porque isso que a gente sabe nos é reapresentado cotidianamente na mesma linguagem. Revolte-se, mais um atentado, agora em Barcelona, CNN, é isso que se passa, bom, Islã, não Islã, vocês, eu, o outro. Não é possível o ato transformativo, o ato de amor, né, no caso do Casares, se você não tiver ao mesmo tempo uma nova estrutura de linguagem, que é o que a gente não consegue criar. Então a gente tem fatos novos, a gente tem fatos indignantes, né? A gente vive indignações periódicas, né? Isso aqui é inadmissível. Mas como dizer disso? Como dizer disso? Ou como de tal fazer forma... ou fazer-se ouvir, talvez. Versão, claro, mesma pergunta, isso. Dizer é criar aquela escuta que hoje ainda não existe, né? É como que... Bom, de certa forma é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Criar leitores para uma linguagem que a gente ainda não pensou, né? Bom, agora a gente vai abrir para perguntas, tá? A primeira pergunta, eu vou ter que tirar os óculos. Tiro os óculos para enxergar melhor. O revolucionário venezuelano, a propósito, né, e Faustine,
Amor por Faustina e a Memória da Pátria e da Revolução. Você pode falar sobre esse liame no final da narrativa? Esse amor por Faustina e a memória da pátria e da revolução, que acontece no Invenção de Morel, como que esse amor por Faustina se confunde, de certa maneira, com um amor pátrio? Tenho a impressão, não estou assim, lembrando exatamente o detalhe dessa passagem, mas eu tenho a impressão que é uma retomada desse tema, né? De que a gente é levado a acompanhar o protagonista, suas memórias, ao ponto de uma espécie assim de ato decisional, né? Ele tem que decidir no final qual é a natureza mesma disso que ele está acompanhando, esse conjunto de imagens, né? Eu vou me relacionar com elas de tal forma a que esse amor permaneça, vamos dizer assim, como uma virtualidade, como uma questão, como um ideal, como um amor platônico, ou eu vou entrar dentro dessa realidade e viver num mundo mais ou menos assim, congelado, um mundo em que eu, vamos dizer assim, me escolho, como diz o personagem lá do Matrix, né? O mundo real, ou o mundo da Matrix, ele é péssimo, ele é horrível, mas é o único lugar onde você consegue comer um bife, né, decente. Então eu escolho esquecer, né, tomar o contrário, esquecer a realidade que eu conheço, que eu sei, para continuar naquela satisfação, vamos dizer assim, alienada com o mundo de ilusões, né? No caso revolucionário venezuelano, que aliás adquire uma novidade ou uma releitura assim com a reformulação da nossa história, é que essa decisão ela tem uma estrutura homóloga ao engajamento político, né? Ou seja, quando você está diante do ato político, você tem questões que são estruturalmente semelhantes, né? Você diz assim, ou eu participo ou eu não participo. Eu faço parte dessa realidade que me aliena ou eu não faço parte dela. Eu estou na posição da bela alma, né, como dizia o Hegel, que eu estou olhando para a miséria do mundo e dizendo, isso aqui está horrível, isso aqui está péssimo, que é a posição dele em relação à descoberta lá da máquina, né? Está aí o mundo diante dos meus olhos. Eu devo descer da montanha e tentar transformá-lo, ou é melhor eu ficar aqui de longe, onde eu posso apreciar um filme com mais clareza, com mais minúcia, né? O que eu devo fazer? Quer dizer, essa é de fato, de certa forma, a falsa pergunta, né? É a pergunta que deixa de lado o seguinte: de que maneira, ao tomar a opção A ou ao tomar a opção B, eu estou concorrendo para produzir a realidade que se dá diante dos meus olhos, né? De que forma eu já faço parte daquela realidade que eu imagino que eu estou fora. Esse que é o truque, e esse é o truque também da relação dele com o amor, que volta na dúvida dele do Diário da Guerra do Porco, com devo ou não me entregar a esse amor que está diante de mim. Você já está nele. O que você pode fazer é ser ou não consequente com o que já está acontecendo, né? Tem uma pergunta aqui que diz assim: Casares inventou Morel? Dunker reinventou Casares ou foi reinventado por ele? Eu acho que, além do Casares, a gente pode ampliar para a questão da literatura de modo geral, só, né? Porque eu não sei se eu entendi exatamente. Dunker inventou Casares ou foi reinventado por ele? Bom, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um autor, um conjunto de textos, né? E em vez de lê-los de forma assim mais interna, né? Dizer, o que o autor quis dizer naquele contexto, naquele momento,
com as premissas que ele tinha, na biografia que ele possuía. A gente tentou fazer um pouco disso no começo, né? Mas eu estou tentando fazer assim, ler um autor, ler um livro como se ele fosse uma garrafa jogada ao mar, né? Então, eu pus o livro dentro de uma garrafa, o livro ele foi achado aqui no Brasil, nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo, e daí eu abro e vejo, isso parece uma mensagem para mim, né? Parece que ela está falando comigo. Para a gente conseguir esse efeito, de certa maneira, o livro precisa ser reinventado, né? As grandes obras, eu acho que elas funcionam porque elas são capazes de subverter o tempo no qual elas foram criadas. Elas não são apenas servas daquele reflexo, daquele momento histórico, daquele conjunto específico de contradições sociais, daquele momento da pesquisa das formas estéticas, mas elas são justamente a criação de um mundo que ainda não existe, mas vai existir, se a gente souber recolher essas garrafas, né? O Drummond diz, né, penetra surdamente no reino das palavras, mas no final ela questiona, trouxeste a chave? Né? Então talvez esses leitores que reinauguram essas perguntas que as obras literárias fazem, né? Tem uma outra pergunta aqui que diz assim, pode falar sobre a realidade da imagem na atualidade, pensando na questão dos dados manipulados pelas campanhas, a ponto de uma empresa recriar uma pessoa que morreu a partir dos dados que as pessoas publicam de si mesmos na web. Black Mirror. Black Mirror, né? É o episódio em que uma jovem mulher perde um marido que ela gostava tanto, e daí ela compra uma máquina, uma Hortência, né? E começa a alimentar esse boneco com informações e tal, até que ele vai ganhando personalidade, vida própria e tal, e ela ama ele porque ele é tudo, são as memórias, ele sabe exatamente todas as coisas que ela gosta, ele replica mais ou menos o jeito como ele era, e a gente é levado a uma falsa pergunta, né? Que é a pergunta, por exemplo, que os filósofos da mente fariam nesse caso, né? Aliás, esse episódio foi inventado a partir de um problema clássico de filosofia da mente, que é, então, esse cara que tem tudo que você tem, ele é você? Né? Esse outro, que tem todos os traços que você tem, ele é você ou não? A resposta que o Bioy Casares daria para isso, e eu acho que é por isso que ele permanece muito atual, é não. Ele não é você porque lhe falta uma característica essencial que o boneco não consegue fazer, que é negar a si mesmo, enquanto boneco, né? Que é ler-se numa história que diz, eu não sou isso. Ele só é capaz de dizer, eu sou isso. O que você me disser, eu vou ser também. Se você me disser para eu ser aquilo, eu também vou continuar sendo aquilo. Mas eu não consigo negar aquilo para o qual eu fui assim interpelado a ser. Isso tem uma relação direta com a pós-verdade e com esse trabalho, vamos dizer assim, de construção e de capitalização da imagem. Porque a coisa ficou complicada, não quando a gente tem assim, os nossos avatares e brinca de como ser. Isso é um exercício ficcional super interessante, né? Acho que a gente ainda não descobriu tudo que o mundo digital pode dar em termos de novas ficcionalidades, novas linguagens, né? Isso estava lá. Só que o que começou a acontecer? A sua imagem passou a fazer parte do seu capital simbólico. E aí ela passou a assim, interferir na sua vida profissional, se você vai ser ou não contratado, interferir no seu networking. Ela começou a entrar em regimes de produção de valor que realmente são completamente novos, né? São completamente novos e que ganharam autonomia, de novo, né? Como
Como se a gente estivesse não na modernidade latino-americana dos anos 30, em que, bom, agora vai começar uma nova linguagem, é legal, não é legal, vamos sair do campo, ir para a cidade, vale a pena, vamos dizer assim, esses novos artefatos que estão chegando. A gente está se fazendo uma pergunta homóloga, né? Quer dizer, esse negócio que está aí, ela vai nos levar para uma realidade mais emancipatória ou não? Quais são os termos em que eu consigo inventar algo para além da reprodução de mim mesmo, né? Uma outra aqui. A ausência de iniciativa para interpelar o absurdo se sustenta da inércia ou explicita algo da natureza humana que só se realiza no depois? A inércia, tô lendo assim, a inércia como um qualificativo para esse cotidiano que é a base de todas as histórias do Bioy Casares, né? Esse cotidiano que é autorreprodutível, né? A pergunta é se isso poderia ser diferente. Eu acho que não. Eu acho que o cotidiano ele é uma experiência que ele jamais vai se transformar e virar, como a gente quer que vire, uma vida em estrutura de férias. É uma vida em estrutura de viagem, né? Na clínica a gente escuta realmente coisas muito surrealistas, né? Em pessoas que dizem, não, eu quero viver a minha vida como se fossem férias, todo dia de férias. Não, mas se for todo dia de férias, vai começar a acontecer um efeito. Não, mas eu vou um dia para a Austrália, outro para Nova Zelândia, daí eu vou me reinventar todo dia e vai ser super legal quando me dá só mais um tempinho que eu consigo fazer isso. Eu não sei por que não está dando certo, né? É um pouco assim de falta de humildade com a estrutura da vida, né? A vida não é um parque de diversões, ela nunca vai ter uma estrutura de férias, porque as férias são um hiato, né? São um intervalo. A estrutura da coisa é que ela seja um parênteses. Você quer mudar para o parênteses, você quer mudar para a ilha, a ilha vai te engolir, ela vai transformar você nessa máquina, né? É melhor não, respeito uma o máquina cotidiano. sem consciência, né? Porque no final o narrador da Invenção de Morel diz, olha, você que leu, inventa outra máquina e uma que faça com que dentro da Faustine tenha consciência de que eu existo, porque ela não tem. Isso, exatamente. É esse passo a mais que nenhum cotidiano vai poder te dar. Nenhum cotidiano vai poder te dar paixões previstas, né? Porque paixões previstas não são paixões, são memórias de paixões, são reatualizações de paixões, são paixões maquínicas, né? Bom, aqui tem assim, quais são os livros formadores do leitor Christian Dunker? Tempo. O que eu posso dizer sobre isso? Eu posso dizer que eu li. Eu vou contar uma história, tá? Uma história recente. Então, em vez de ficar falando que foi bastante assim, textos de filosofia da religião, textos Drummond. Eu vou lembrar do primeiro livro que eu li, que é A Ilha do Tesouro. Não, a Ilha do Tesouro do Robert Louis Stevenson, né? O primeiro livro que me deu uma sensação muito incrível de que eu tinha ido até o fim em uma coisa. Não sei. A coisa era legal, mas eu tinha acabado. Para mim era um negócio assim incrível. Como alguém pode cruzar uma viagem desse tamanho, né? Tinha, sei lá, 12, 13 anos, nunca tinha conseguido um negócio grandão daqueles, né? Depois, eu acho que inspirado nisso, eu li 73 livros da Agatha Christie. Um depois do outro.
tinha uma fixação com romances policiais. Isso tem que ver como escolha para ser um psicanalista, né? Eu acho que um bom psicanalista, ele tem uma coisa assim com decifrar mistérios e perseguir, assim, como se fosse um detetive, né? Mas a história que eu queria contar é que Robert Louis Stevenson era um escritor que viveu na Escócia, né? E ele inventou um personagem que eu fiquei assim sempre muito fascinado, que era o Silver, que é o pirata da perna de pau, né? Era um pirata que tinha uma perna de pau, né? O primeiro, né? Era ele. E esse personagem, ele foi inspirado no fato de que o Stevenson era contemporâneo do Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, inventor do Sherlock Holmes. E eles frequentavam o mesmo bar, o mesmo pub em Edinburgh. E o Arthur Conan Doyle estudava medicina. E ela estudava medicina com um cara chamado Lister, que foi o inventor das cirurgias com anestesia. E ele conta, então, que um dia assistiu uma perna ser removida sem que o cara sentisse uma dor absurda por esse novo método. E o Conan Doyle tinha um médico que fez essa operação, que era um cara capaz de fazer diagnósticos de uma maneira assim completamente intuitiva e absolutamente dedutiva e etc, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque é esse tipo de coisa que me fascinou desde o começo. Como uma experiência ligada assim à história da medicina, né? Cortar a perna de uma pessoa, que tem a ver com a ciência médica, as descobertas científicas e etc., ela se entranha de tal maneira na produção da literatura, né? Ela cria personagens, ao ponto de a gente poder dizer assim, essa é uma história real ou é uma ficção? Ou qual é a realidade própria dessa ficção? O Sherlock Holmes é um personagem inventado a partir desse professor, né, que era o médico do Conan Doyle, o professor do Conan Doyle, que é chamado Dr. Bell, né? Você, perseguindo essa história, você vai dar, por exemplo, no fato de que, em frente a esse pub onde foi inventado o livro que eu tinha lido, da Ilha do Tesouro, foi onde a Rowling escreveu Harry Potter, né? Se você anda três ruas mais à frente, você chega no Museu de Medicina, que ela frequentava, e ela conhecia a história da perna de pau. E ela leu Robert Louis Stevenson, e ela leu o Sherlock Holmes. E, bom, no fundo, do que eu estou falando? Que a minha graça na coisa são essas relações, né? A literatura é uma rede que te leva para qualquer parte do mundo, para qualquer experiência, né? Você falou, eu lembrei da Mary Shelley e Frankenstein também, aquelas conversas todas sobre, né? Que é o que eu sinto falta hoje, né? Literatura precisava estar mais perto da ciência. Literatura precisava estar junto com a política, né? A gente acha que essas coisas são uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não são, né? Pois é, imagina, Montanha Mágica, né? Esses livros todos. Bom, no Brasil, falamos da realidade. Percebo justamente que as pessoas tomam a barbárie que vemos como natural, culpando sempre o eles, entre aspas, políticos, administradores do país, mas nunca olhando para nós mesmos e nossas atitudes. O problema está em Brasília, entre aspas. Você falou que uma possível solução está na linguagem. Pode discorrer? O que Bioy Casares diria de Brasília, né? Ele, Borges, Macedônio Fernandes são convocados para nos fazer olhar para Brasília de outra maneira. Porque a maneira como a gente está, vamos dizer assim, paralisado,
né, de que aquilo é uma espécie de Babilônia, de Game of Thrones, versão assim precária, versão Brasil mal feita, né? Não dá mais, porque isso serve para o quê? Para sancionar votos brancos e nulos, para sancionar que, bom, a nossa hipótese paranoica de que o mundo vai mal, porque tem uns caras que estão no comando da máquina, tem uns doutores moréis, né, que estão fazendo tudo dar errado. Né? E que no fundo são traidores, mas a gente já sabia que eles iam nos trair quando a gente mandou eles para lá. E a única hipótese que a gente tem de transformação disso é ligar os guichos da Lava Jato e passar a água no jardim para mandar tudo embora. Que é uma narrativa muito... Não é que ela seja falsa ou verdadeira, ela é muito pobre. Ela é uma maneira de pensar a transformação política muito, muito elementar. Né? Veja, a gente consegue realmente descrever essa situação. Eu estou esquematizando, né? Eu estou linhas gerais, eu acho que vocês pegaram a ideia. A gente consegue realmente olhar para essa situação com uma linguagem diferente, né? Se colocando num outro ponto de vista, sei lá, do ponto de vista do... uma vez fui dar uma entrevista na TV Senado, dentro do Senado. E uma das coisas mais loucas que tem naquele lugar é a quantidade de pessoas que estão paradas nos corredores, porque elas não têm salas onde ficar. Elas são funcionários que cuidam, sei lá, do degrau. O professor, vem aqui, agora o próximo degrau é outra pessoa, né? E são corredores que você vai andando assim, e cheios de pessoas, né? E elas estão ali, e quem contou a história de Brasília é do ponto de vista desse cara. Eu não conheço, né? E esse cara, imagina que esse cara já ouviu. Imagina o que aconteceu para ele estar ali. O que devia não ter acontecido para que existisse uma coisa surrealista como essas parcas, vamos dizer assim, de pessoas que estão vivendo numa guerra do porco, vamos dizer assim, versão nacional, né? Parece simples. Vai lá e conta uma outra Brasília, né? E eu realmente agora pergunto para a literata aqui, para a escritora, onde é que estão as nossas descrições minimamente criativas sobre o que a gente faz, né? Não é tarefa só dos políticos, né? É tarefa da literatura, tarefa da filosofia, tarefa dos psicanalistas. Quem consegue inventar ficções produtivas. Está faltando muito, muito mesmo. Né? Mais Bioy Casares. Mais uma aqui. Vocês viram que eu pulei a resposta, né? Então... A ausência de iniciativa para interpelar o absurdo se sustenta... não, esse aqui já foi, né? Da inércia. Olha o cotidiano. Pois tô pensando. Não temos mais perguntas? Vocês estão sem... Bom, então, enquanto você estava falando, eu estava pensando no Kafka, né? Diante da lei, aquele sujeito ali, diante daquela porta, e o porteiro dizendo para ele: meu amigo, eu estou aqui para você, né? Para impedir que você entre, né? Então você fala assim: onde estão as linguagens novas? Eu acredito que as linguagens novas, elas existem, tá? Sim. Mas também os porteiros desses impedimentos que permitem que a linguagem se escoe para esses ouvidos surdos, né? São muitos, né? O mercado, vamos dizer assim, com relação à literatura, o mercado editorial, né? Você tem os escritores tendo que fazer o próprio marketing do livro, e às vezes é um marketing previamente ensaiado para ele dizer exatamente o que o leitor quer ouvir. A gente tem best-sellers chancelados por grandes editoras que são mais do mesmo, né? Então, eu acredito que formar leitores, formar público, né?
mesmo que a plateia seja pequena, mas que aqueles poucos ouvidos saiam dali e multipliquem que aquela linguagem foi ouvida, né? Você talvez tenha uma chance de produzir novas linguagens, né? Não querendo o grande evento, né? A grande plateia que vai aplaudir, que vai rir, que vai fisicamente ter aquele prazer de ter ouvido, não, mas um prazer intelectual de ter ouvido, um prazer que vai inquietar de uma outra maneira o corpo, a mente, né? Então, a gente pode dizer assim, e concordo contigo, as novas linguagens, que não quer dizer novos autores necessariamente, elas já estão aí. Mas o que acontece, então, o primeiro problema, que a gente não consegue reconhecê-las como novas, né? Elas estão aí, estão acontecendo, mas quem é e como que a gente pode dizer, não, isto aqui faz diferença, né? Se eu vejo as coisas desse ponto de vista, eu ajo de maneira distinta, né? Eu altero, ainda que milimetricamente, algo no meu cotidiano, né? Eu consigo sair de mim, eu consigo voltar para mim. Então, o primeiro problema é que, de certa forma, o novo, enquanto fórmula do novo, se desgastou, né? Essa crença que foi a crença das vanguardas, dos anos 30, né? de pensar o novo, e a retomada dessa pergunta sobre o novo nos anos 60, né? Por isso eu peguei o Invenção de Morel dos anos 40, e depois Diário do Porco dos anos 69, né? Porque eu acredito enfim, acho pertinente a leitura que um teórico das artes chamado Hall Foster faz, né? De que nos anos 30 a gente teve uma espécie assim de primeiro encontro com o real, né? A pergunta sobre o novo é a pergunta sobre a natureza do real, né? E nos anos 60 a gente teve um reencontro, um encontro posterior, uma releitura. A garrafa jogada ao mar. Ela chega e você diz, tá, então lá é que nós começamos essa conversa, né? Ocorre que das neo-vanguardas dos anos 60 para, enfim, vou chamar assim aproximativamente o pós-modernismo dos anos 90, dos anos 2000, a gente parece ter desacreditado da função do novo, né? O novo, ele começou a ser tão, como você está falando assim, industrializado, ele foi tão domesticado, ele foi tão instrumentalizado, que alguém que olhe para esse cenário e diga assim, onde está o novo, está fazendo uma pergunta velha, está fazendo uma pergunta que a gente não faz mais, né? E dá para entender porque essa pergunta envelheceu, mas não a sua função, né? Quer dizer, então, de certa maneira, a gente precisa de um novo nome para o novo, né? Uma nova figura para isso que então, lá nos anos 30 a gente chamava de o real, o novo. Tem alguns candidatos, né? Por exemplo, tem gente que diz assim, como é que a gente pode localizar o que é um acontecimento? O que é um evento, né? Na filosofia, né? Alain Badiou, e outros, né? Gente, inclusive leitores da psicanálise, leitores do Lacan, às voltas com justamente essa pergunta, porque se a gente consegue alguma nomeação, o resto começa também a sofrer alguns impactos, né? Particularmente quando a gente está num ambiente como um ambiente novo, absolutamente novo, e que isso a gente não levou muito novo, né? Voltando na palavra, a gente não consegue pensar ainda o que é isso, uma primeira geração de crianças que tem banda larga desde que começou a ler, antes de começar a ler. Isso, gente, a gente está vivendo agora. Mas você não consegue pensar os efeitos radioativos disso, né? Vai acontecer muita coisa ruim e muita coisa boa.
em muita coisa super legal. E novas formas de linguagem que estão acontecendo. Por quê? Porque aqui a gente tem um novo que é o impensado no nosso momento, né? Eu usei uma noção do Freud para tentar pensar isso, chama-se mal-estar, né? O mal-estar é um pouco o nosso momento, né? Ou pelo menos a gente tem uma certa percepção desse mal-estar, a gente está diante dele, porque a gente sente que é preciso dar um nome para isso e a gente não encontra esse nome, né? Apesar da proliferação de ofertas, né? Apesar da quantidade de candidatos. Você estava falando mal-estar, eu lembrei A Fita Branca. Assim, do Haneke, né? Aquele perfume, aquela onda, aquela sutileza que está em todos os ares e ninguém, né? Bom, e por falar em Lacan, como pensar o real lacaniano nessas questões políticas, sociais, dentro deste tema literário? Acho que é a nossa última pergunta. Tá. Muito apropriada, muito assim, absolutamente pertinente essa questão, pelo seguinte: uma das intuições, eu acho que mais interessantes que o Lacan tomou do Freud, pouco comentada, é que a pesquisa em psicanálise, ela depende justamente das linguagens últimas, as linguagens que estão no horizonte da nossa época, né? Como isso aparecia no Freud, né? Na tematização que ele fazia do romance clássico. Gradiva de Jansen, Hoffmann, O Estranho, enfim, como o Freud era um leitor ávido de romances, e ele estava se perguntando assim, onde é que isso vai dar? O que eu preciso entender do próximo passo dessa conversa para tratar meus pacientes? Por quê? Porque a literatura está fazendo, vamos dizer assim, uma espécie de pesquisa de campo para a qual a psicanálise é uma espécie de etnologia, que é a antropologia de gabinete, né? Os literatos estão viajando para outros mundos e a gente fica pensando, não, mas isso aí, ele está falando do meu consultório daqui a 5 anos. Isso aqui está falando do que não pode ser dito agora e, bom, vai gerar efeitos de padecimento, etc. Mas a engenhosidade do Lacan foi o seguinte: então, a gente precisa repensar a psicanálise a partir dos limites da literatura. Por isso ele começou a pesquisar coisas que são absolutamente loucas no Lacan dos anos 70, como poesia chinesa, como Joyce, né? O que foi Joyce? E daí o Lacan faz seminários falando para um público mais ou menos assim desse tamanho em joycianês, que são um negócio assim completamente ilegível para especialistas. Eu fui dar uma aula quinta-feira, eu falei, não, desisto. Essa parte não dá, porque você precisa dar 5 bíblias, 3 tratados chineses, porque você lê Joyce, e ler Joyce junto com a psicanálise, coisa complica bastante. O que o cara queria com isso? Ou era uma francesice boba, né? Também um pouco a gente não pode descartar isso, né? Criar assim, jogo de cena, quanto mais difícil melhor, né? Ou ele está às voltas com os limites da linguagem. Os limites da linguagem numa aplicação muito simples, que é a literatura. Qual é a literatura que eu preciso para fazer a psicanálise que eu quero? Então vamos lá, vamos pesquisar os chineses, vamos pesquisar Marguerite Duras, vamos pesquisar Wedekind, vamos pesquisar literatura alternativa. Eu considero assim um atraso tremendo que os psicanalistas, incluo também, leiam o quê? Mais Joyce, mais Duras, porque isso é anos 60, caramba. E quem é que está lendo a literatura contemporânea? Quem é que está dizendo, aqui tem uma psicanálise por vir? Né? Difícil. Esse é o real. Esse é o real. O real ele se aprende por 2 maneiras no Lacan. Um é o matema, né? Ou seja, as estruturas lógicas, as deduções, vamos dizer assim, dos paradoxos em linguagem lógica, né? Lógica formal. E outro é o que ele chama de poema, né?
Ele chama de poema, inclui literatura, inclui prosa, inclui essa pesquisa de campo com a linguagem, né? Linguagem viva, né? Foster Wallace, exatamente, esses caras. Uhum. Bom, então finalizamos aqui. Eu agradeço a todos, né? Reitero os agradecimentos, tá? Muito obrigada, foi muito legal.